Vamos lá, rapaziada. O que o filme do Chainsaw Man fez de bom do de Kimetsu é... Eu me diverti mais assistindo o filme de Chainsaw Man que de Kimetsu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Se puder, mande um live pix e apareça nas lives. Mas é óbvio que o filme de Kimetsu, em quesitos técnicos, é melhor que o... É melhor que o Chainsaw Man. Sinceramente, eu não reparei tanto na troca de design da primeira temporada de Chainsaw Man pro filme. Sinceramente, eu achei até melhor, assim. É, visual ficou mais aproximado do mangá base ainda, o mangá colorido ainda. E a primeira temporada, que era mais. É, mais limpa. Não tão colorida, mais pastel, meio sombrio assim. Sei, cara. Se fosse continuar na temporada seguinte, é melhor continuar com o visual desse filme aqui. Mas provavelmente é capaz de voltar ao antigo ou fazer um downgrade. Por causa que esse filme aqui é muito bom os designs dos personagens. Gente, ainda. Salve, rapaziada! Quando eu escrevi esse roteiro aqui, eu acabei de assistir o filme do arco da Reise do Chainsaw Man. Um anime que tem um mascote com 1 milhão de produtos no mundo e que só aparece efetivamente em um único episódio do anime. Que casa que é o primeiro. Logo, o que a maioria das pessoas vão ver. Então talvez faça algum sentido o fenômeno do atleta Kushida. Enfim, o filme é extremamente muito bom mesmo. Eu entendo porque ele foi parar tão alto no My Anime List, Tá, merda, esse cara é apesar foda, disso, hein? talvez hoje em dia não ser tão difícil para as obras novas aí que Exato. aparecem. Sinto que é mais fácil disso acontecer pela certa frequência que anda acontecendo. Mas logo eles caem em umas posições quando mais algumas pessoas assistem, ou sei lá, os fãs de Fullmetal vêm fazer um review bomb, mas acho que Cara é isso não vai foda. mais acontecer. Pelo menos não com os fãs de Fullmetal. Talvez os de Frieren façam, ainda mais que eles odeiam demônios, né? Algo Ah! que tem bastante no filme de Chainsaw Man e nem todos os demônios são mortos ali. Afaste-se. Chainsaw Man é um anime que eu me sinto muito confuso sobre ele. Parece que esse anime tá num buraco negro, assim, ele dilata a realidade. E sempre que eu vejo qualquer coisa sobre a parte 1, eu me sinto voltando no tempo. Porque eu li o mangá da parte 1 há muito tempo. Muito antes de eu sequer ter um canal no YouTube, Eu li inclusive. quando E tava já faz saindo. muito tempo também que o Parei anime de começou a ler a sair. parte 2 por causa que tava me interessando Aí, muito. então eu realmente me senti voltando no tempo vendo esse filme, pelo menos um pouquinho, e isso é bom pra mim, porque mesmo que eu já tenha visto tudo, eu não me lembro de absolutamente nada do mangá, então é muito bom para o meu engajamento assistindo. Eu acredito que deve ter muito fã de Chainsaw Man aí passando pela mesma situação que eu. Se você acompanhou o meu último vídeo de animes que eu fiz, que no caso foi esse aqui de Kimetsu, eu comentei sobre o filme do Castelo Infinito, e não era o assunto do vídeo, mas eu comentei também sobre como o filme do Kimetsu, apesar do visual fenomenal, não parecia ter pra mim um bom argumento para aquilo ser um filme ao invés de um monte de episódios de anime. Isso Até tem, mano, mas. Tipo, não ia bem funcionar. Como é que eles vão fazer? Tipo, vão fazer. Vão transformar em episódios depois pra anime. Mas, tipo, por que não logo fazer um filme? Que a produção vai ser um pouquinho mais rápido do que fazer o anime? Por causa que eles já vão estar focando direto naquele bagulho lá. Passar pro outro direto e não ter que ficar marcando, se bem que já tá tudo. É, criado, as temporadas, o negócio. Mas tem que ficar. E ver que, tipo, assistir ao filme agora dá muito mais hype, vai dar muito mais dinheiro do que sair os episódios do anime. Passa por stream, tem uma acontece por alguns fatores. Um dos que o filme não tem muita culpa é sobre a história em si, que é teria que inventar, né? extremamente direta ao ponto. O filme de Kimetsu é literalmente um Battle Royale do final do mangá, cheio de luta, luta pra todo lado, todos os inimigos lutando contra todos os mocinhos, e ele é basicamente composto por pequenos trechos de história que não parecem conversar tanto entre si. Cada luta daquele filme é muito da hora, mas o impacto de uma luta noutra é nula, o que torna aquele filme meio desconexo
desconexo entre as suas partes. E isso piora bastante o ritmo do filme, que já é comprometido pela constante interrupção com flashbacks, que são interessantes, Pois principalmente é. o último, mas eles acabam atrapalhando o ritmo do filme demais. Mas aí já é Porra, uns uma 10 minutos crítica até mais de para Kimetsu como um todo, onde o flashback. flashback não é apenas um recurso narrativo, mas a principal ferramenta para se criar conexão entre os personagens e o público, e também passar informações. Até mesmo quando o personagem já é conhecido, como é o caso do Zenitsu, e no filme que tem toda uma trama com o Oni que ele luta lá, mas aquilo nunca havia sido mostrado antes, mesmo que pudesse ter chances que aquilo poderia ter sido mostrado antes, tá ligado? Inclusive, quando eu li Kimetsu nessa parte, que eu tava acompanhando o mangá quando saiu Castelo Infinito, eu tinha ficado Quando tava saindo. extremamente confuso na época, porque simplesmente toda essa trama do Zenitsu e dele ficar sério, simplesmente havia aparecido muito do nada pra mim. Mas enfim, voltando E pro por causa filme que do não Chainsaw prestou atenção, não se importou o suficiente quando ele tá tendo o treinamento do Akira. Man tem uma história muito concisa. O filme é inteiro voltado para a personagem da Reze e ele acaba com basicamente o fim da participação mor dela na história, fazendo com que você saia do cinema bem menos frustrado do que no Castelo Infinito, que conta apenas o início desse grande arco de batalhas contínuas. O arco da Reze possui drama, mistério e uma construção que te deixa muito engajado. Eu não quero dar muitos spoilers, mas eu acho que a menina ser um demônio não seja exatamente um spoiler nessa altura do campeonato, ainda mais Será que com o os último filme trailers que de Kimetsu vai ser, tipo, só 1h30? Eles vão saíram. colocar Mas um monte isso de é coisa. trabalhado no filme de forma muito interessante, pois quando a Reze tá manipulando o Denji, é mostrado cenas de uma aranha pegando uma borboleta em sua teia, simbolizando como o Denji tá caindo na teia dela. Então o filme ele tem essa constante tesão, digo tensão, da Reze com o Denji, até o momento em que tudo explode e começa a parte de ação do filme. Inclusive, eu acho que os diretores têm noção da demora que teve pra esse filme sair, e eles fizeram ele meio que esperando que a maior parte do público sabe quem a Reze é de verdade, então o filme fica meio que te provocando com isso o tempo todo, até a parte que vai dar merda, né? O que ironicamente faz esse filme ser uma bomba de Hitchcock, que basicamente é o conceito que o Hitchcock criou, que são cenas onde o público sabe que existe uma ameaça iminente, mas os personagens não sabem, e no caso do exemplo do Hitchcock, era uma bomba debaixo da mesa, e o público fica aflito com a cena até a bomba eventualmente explodir, e essa é a melhor forma de descrever a primeira metade desse filme, uma bomba prestes a explodir. E mesmo que você não saiba sobre essa informação aí da Reze, o filme apresenta isso antes de qualquer forma, né, que é parte da história, então é uma experiência meio planejada por parte do filme. Outros fatores é que o Castelo Infinito é um filme meio mal montado, na minha opinião. Como eu disse, as partes dele não parecem se conectar, mas pior que isso é Você queria que o quê? Fosse um filme de, digamos, 6 horas? Isso aqui não é Silence não, doido, tá maluco? que o filme quase começa do nada e acaba do nada. Ele é um dos maiores pedaços incompletos de mídia que tem por aí. Não que isso por si só seja um problema, senão O Senhor dos Anéis e As Duas Torres seria o pior filme da história. E eu também nesse vídeo aqui estou comparando esse filme logo com outro filme de anime que também meio que começa do nada. Porém, o filme do Demon Slayer tem elementos que não parecem servir muita utilidade naquele próprio filme, como toda a luta contra o Doma, que não tem nenhum resultado nesse filme. Ela está ali apenas por uma questão de cronologia, mas nada daquilo ali impacta qualquer outra parte do filme seguinte. Seria mais interessante ele realmente ter passado, tipo, pra finalizar a luta do Doma e depois a luta do Kokushibo, né, no segundo filme. Seria mais interessante, assim, eu acho. Né? Significativamente. Não tem o famoso payoff da narrativa. Vai não deixar, tem tipo, o último filme realmente só pra batalha do Muzan. um pagamento imediato para o seu investimento naquilo. O que é algo esperado de uma série, mas é horrível para um filme. Já o filme da Reze é extremamente bem montado. Cada parte desse filme conversa com a outra. Um dos arcos mais sutis desse filme é o do Demônio Anjo. Um nome meio contraditório, mas enfim, é o fanboyzão lá. Ele começa o filme completamente nem aí pra nada, baianando mesmo, só querendo descansar e querendo morrer. Eles explicam no filme sobre a história do anjo, que ele tinha matado todas as pessoas da vila dele por ter sugado toda a expectativa de vida delas, e ele tem ali no começo do filme um momento com Aki, que ele diz que não vai dar uma morte misericordiosa para um humano roubando a expectativa de vida dele com um toque, porque ele é um demônio, e ele quer que a humanidade se exploda. Mas pro final do filme, o demônio anjo é salvo pelo Aki com um toque direto na pele dele, e o Aki é alguém com pouco tempo de vida, e ficou com menos tempo ainda por ter tocado no demônio anjo.
anjo. E no final do filme, o demônio anjo finalmente luta pela primeira vez, se esforçando e trabalhando, e a máquina elogia ele por conta de uma gentileza que ele havia feito. E ele responde que é claro que ele teria feito aquela gentileza, pois afinal, ele é um anjo. E isso aqui é para exemplificar como esse filme possui arcos que são fechados nele mesmo. E tudo que é apresentado nesse filme tem seu encerramento ali. Claro que a história de Chainsaw Man como um todo continua, mas a desse filme não continua. O que pode ser por causa de como essa parte inteira é escrita, mas dá pra ter feito isso de maneiras muito piores e muito mais confusas, então para mim é mérito sim do editor e do diretor do filme. E a montagem desse filme é muito boa mesmo, tanto quando falamos de todo o panorama, mas também como falamos de pequenas cenas individuais. Eu citei ali mais cedo no vídeo sobre a cena da aranha e da borboleta ali, fazendo uma metáfora Cara, com o Denji e a eu nem lembrava dessa cena. lá, mas o filme é repleto de decisões criativas como essa, como na parte que o Denji está discutindo com o Pochita em seu coração sobre as garotas que ele gosta. E no filme, além de um close extremamente necessário na bunda da Power, temos também cortes para a cena da Rizzy fugindo de um cara tentando matar ela ali, o que faz com que uma cena que da hora a poderia ser dualidade que fizeram do bagulho pra, tipo, lá do é nada, apenas uma estourar bobagem o maluco. safada no meio do filme, manter a tensão criada nas cenas anteriores sem deixar a peteca cair. Isso aqui no meio do filme poderia ficar tão ridículo, mas a edição e a direção permite que a cena ainda segure o clima do filme e te deixe por dentro ainda da mente do Denji, que está em grande conflito nessa parte. Resumindo, o filme de Chainsaw Man é cinema e o do Kimetsu é Marvel. Mas eu, no final das contas, gostei dos dois filmes e eu entendo que os filmes têm mas eu propostas gostei, diferentes, eu mas gostei eu acho mais que do em Chainsaw Man. adaptação e edição do Chainsaw Man dá um pau. Ainda proclamo que seria melhor se o filme do Kimetsu tivesse menos pausa e flashbacks e mais luta. Isso poderia até justificar os relançamentos do filme em temporadas de anime mesmo. De qualquer forma, eu gostei dos dois filmes porque eu gosto de ver bichinho lutando e explosão na minha tela, coisa que tem nos dois filmes. Curiosidade aqui que o meme do This is Cinema, que tem o Scorsese, foi usado pela primeira vez aparentemente em uma postagem sobre Chainsaw Man. Então não tem como, o anime é o mais cinema da história mesmo. E o filme também tem o Demônio Tubarão, que é muito foda. Enfim, muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo até aqui. Por favor, comente se você assistiu o filme, o que você achou dele, qual dos filmes você preferiu ter assistido. Deixe sua opinião aí nos comentários. E também subscreva-se no canal, deixe o like no vídeo, hypa se você puder. E faça como o emoticon de Audiofag e o Binex, se tornando membro desse canal maravilhoso, recebendo conteúdos adiantadamente e outros benefícios muito legais. Até a próxima!